Efésios 4, do 25 ao 32. Efésios 4, do 25 ao 32. Eu vou ler na revista atualizada, não agora, só vou fazer uma leve introdução aqui. Mas eu vou ler na versão revista e atualizada. Foi a melhor tradução que eu achei. Preferi mais do que a NVT, que eu usei nos outros sermões, mas aqui eu achei melhor. Então, no verso 1 do capítulo 4 da carta de Efésios, o apóstolo Paulo roga que seus ouvintes andem de modo digno da vocação. E no verso 12 diz de modo geral como fazer isso, como eu ando de modo digno na minha vocação. E isso é interessante porque a carta de Efésios fala sobre eclesiologia. O que significa isso, eclesiologia? É o estudo da igreja. Ele fala como a igreja deve ser. E por que eu falei que é interessante? Porque a maior parte do assunto na carta que é tratado lá é sobre a vida na fé. Então uma carta que fala sobre como ser igreja, a maior parte dos assuntos encontrados nela é como ser cristão. De modo individual e de modo coletivo. Isso diz muito à igreja hoje. Como cada cristão deve proceder, sempre ligando com a unidade e a paz. É o foco, assim. Sempre quando fala dos cristãos, sempre quando fala da igreja, ele sempre vai focar em dois pilares, que é a unidade e a paz. A carta trata então sobre a nova vida em Cristo, crescimento espiritual e nós como a casa do Senhor e não mais o templo. A gente está cansado de ouvir aquelas frases, né, que falam assim: ah, aqui é a casa do Senhor, esse prédio aqui é a casa do Senhor. Ah, aqui que é a casa de oração. Só que na Bíblia não mostra isso. Ah, a gente tem que cuidar da casa de Deus, da casa de oração. Mas não. Não, aqui não é a casa do Senhor. Aqui não é o templo do Senhor. O único templo que precisa ser cuidado é você. Somos cada um de nós. Nós agora somos templos do Senhor. Somos nós que agora que temos que cuidar da nossa pureza, da nossa santidade e da vida do nosso irmão. Cuidar não da vida do irmão, cuidar da santidade e no cuidado, que cuidar da vida do irmão é fácil, né? Todo mundo faz isso já. Enfim, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Pois bem, ao longo do capítulo, o apóstolo continua dizendo como é andar na vocação, que é do 17 ao 24, que eu peguei já há algum tempinho, que falava de forma específica como o verdadeiro cristão ele vive, que é contrário ao andar das pessoas que vivem no mundo. E agora nos versos 25 ao 32 que a gente vai ler hoje, ele vai exemplificar o 17 ao 24. Vocês viram como... E vocês... agora que eu lembrei o negócio, ok. E aí, é legal que a Bíblia sempre ela vai explicando. Tu pega o versículo 1, e aí diz uma coisa, aí o versículo 2 já explica, aí a Bíblia faz o quê? Ela se explica por si só. Por isso que é muito saudável a igreja que tem a pregação expositiva. Porque a gente corre o risco de fazer o quê se a gente não prega expositivamente? Sair fora do texto, de falar abobrinha, de falar coisas que o texto não diz. Isso é muito perigoso. Então, ele dá o exemplo de forma específica no 25 ao 32. Então vamos lá. Efésios 4, do 25 ao 32. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo Jesus, vos perdoou. Recapitulando só um pouco as mensagens anteriores, em Efésios 4. Dentre tudo que há na nossa fé, nós como cristãos reformados, entre tudo que isso a gente pode guardar, só um único ponto que não pode haver discordância. Só um ponto na nossa fé que a gente não pode discordar.
Podemos discordar como será o fim dos tempos. Tu pode ser aliancista, milenista, dispensacionalista, seja o que for. Não tem problema com respeito a isso. A gente pode discordar com respeito à forma do batismo, aspersão, vai ser por imersão, por borrifamento. Tranquilo. Sobre os dons, a gente pode questionar também, ter dúvidas entre nós e discordância. Tipo, os dons cessaram, os miraculosos, ou não cessaram. O dom de línguas é o dom da língua dos anjos, ou é a língua dos humanos. A gente pode ter opiniões diversas sobre isso, não tem problema algum. Mas tem um ponto que a gente não pode discordar de maneira alguma. Se você discordar nisso, você destrói o cristianismo. Você acaba com ele, você acaba com a fé cristã. E qual que é esse ponto? Qual é esse que deve ser o ponto mais essencial? Então, o único ponto que a gente não pode discordar é sobre a salvação. No texto de Efésios 4, nos primeiros versículos, ele vai falar a respeito disso. Então, o único ponto é esse. Eu vou falar só um pouquinho. O verso 13 de Efésios 4 diz o seguinte: todos devem alcançar a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. E o que significa isso? Alcançar a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Isso significa que todos devem ter uma unidade na fé salvífica. Como que um ser humano pode escapar do inferno? Como que um ser humano pode escapar da ira de Deus, da condenação? Porque todos nós já nascemos condenados no pecado. Cada um de nós, quando nascemos, a gente já é condenado. Então, como a gente faz para ser salvo? Como a gente faz para ir no paraíso? Como a gente faz para estar na presença de Deus após a morte? Isso é um ponto que a gente não pode discordar, nós como igreja. Então, todos devem ter uma unidade nisso e crescer maturidade para alcançá-la. Então, como Paulo descreve a fé salvífica? Como que uma pessoa é salva por meio de Cristo? Como se dá? A resposta está em Efésios 2:5 e 2:8. O que Efésios 2:5 e 2:8 fala? Salvos pela fé, por meio da graça de Deus, e não por meio de obras. Então, a salvação não é feita por eu ser bonzinho, não é por eu ter uma religião, não é por fazer boas obras. Eu posso ir na igreja a vida inteira, eu posso me ajoelhar, fazer penitência, fazer o que for. Você não vai ser salvo. Você pode ser uma pessoa exemplar, não serve para nada. A salvação, segundo a palavra de Deus, diz que é pela fé em Jesus, e é por meio da graça. Ponto final. Paulo deixa claro que o dom da fé é uma dádiva de Deus. Ou seja, Deus entrega a fé para o indivíduo, a pessoa escuta o evangelho, que Jesus morreu por nós para trazer a salvação, a vida eterna, e Deus vai lá e entrega a fé para essa pessoa, e essa pessoa crê que Jesus morreu pelos seus pecados, e eu só preciso me arrepender e crer nele. Só. Isso é suficiente para salvar uma pessoa, para ela poder ir para o céu. E que a graça é um dom que não é adquirido por obras. A fé a gente recebe de Deus, e a graça é um dom que a gente não consegue por obras. A fé sem obras, ela é morta, diz Tiago. Porque tem fé, porque quem tem fé também tem obras. Ou seja, você vive aquilo que tu faz. Mas não são as obras que salvam. As obras são frutos da fé, e não o contrário. As obras são consequências da fé, e não o que causa a nossa fé. Então, esse é o ponto central de Efésios 4. A gente tem que ter uma unidade com respeito à nossa fé em Cristo Jesus. Salvação pela graça mediante a fé. Só Jesus salva. E como que eu sou salvo? Pela fé nele. Isso é dom de Deus, é de graça. Imagina vocês, o Deus dando a vida eterna para vocês de graça. É só crer em Cristo. Só crer na obra dele, na morte e ressurreição dele. E aí, toda a igreja de Cristo deve, portanto, alcançar essa unidade e ter a mesma fé. E aqui eu não estou falando de calvinismo e arminianismo, pois são rótulos que só têm causado uma divisão desnecessária. Eu estou falando daquilo que a Bíblia fala a respeito da fé salvífica. Não tem como negar a fé pela graça de modo algum. Não há base bíblica para isso. As obras podem salvar alguém? Se sim, o que aconteceria? A gente estaria anulando a cruz de Cristo. Porque o que salva a gente é o sacrifício de Cristo, e não as nossas obras. Paulo diz aos Efésios que a salvação é dom de Deus. E Cristo nos segura na mão. Não nós que seguramos na mão de Cristo. Prestem bem atenção nisso. Não somos nós que seguramos na mão de Cristo. É Cristo que nos segura nas suas mãos. Unidade na fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus. Ou seja, reconhecer quem Cristo é. Então a igreja tem que ter unidade com respeito à salvação, a fé que salva.
salvos pela fé, mediante a graça, e no conhecimento do Filho de Deus, saber quem Jesus é, quem é aquele que está te salvando. E quem Jesus é? Jesus, ele é o próprio Deus vivo e encarnado. É isso que ele é. Ele é o próprio Deus que se fez homem para morrer por nós. É isso. Ele é o próprio Deus encarnado, o Messias, o Salvador. E Jesus fala, se vocês não acreditarem que eu sou, vocês morrerão em seus pecados e delitos. Se vocês não souberem quem Cristo é de fato, vocês não serão salvos. Pois o que salva é a fé no verdadeiro Cristo e não o Cristo água com açúcar que a gente tem escutado muito nos dias de hoje. Um Jesus que ama todo mundo, um Jesus que vai perdoar todo mundo, um Jesus, um Deus que, no final das contas, todo mundo vai ser salvo. Ele vai perdoar cada pessoa, dependendo da sua crença, do que vive, se vive em pecado ou não, vai salvar todo mundo. Não, esse não é o Jesus da palavra. Esse não é um Jesus que salva. Esse é um Jesus de mentira. A salvação, então, pela graça mediante a fé em Jesus e o conhecimento do Filho de Deus são inegociáveis no crescimento do corpo orgânico de Cristo. Então, esses são os dois pontos que eu queria recapitular com vocês das últimas pregações. Já faz um tempinho, por isso que eu quis recapitular. Mas vamos lá, então, para o verso 25. Por isso, deixando a mentira, fala cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. É interessante porque o apóstolo Paulo utiliza a palavra deixar. Em outras versões, vai estar escrito descartar a mentira, pôr para fora, que é o mesmo sentido da palavra usada para se despojar do velho homem. Então Paulo fala se despojar do velho homem, e agora ele fala deixar, pôr para fora, descartar, se despojar da mentira. Aqueles que têm a nova natureza em Cristo, o que eles fazem? Eles se despojam da mentira porque agora possuem uma nova natureza, que não condiz com a mentira. O problema é que a gente acha que mentira é só não dizer a verdade. Eu não disse a verdade, eu estou mentindo. Mas mentimos quando a gente dá falso testemunho dizendo coisas que a gente ouviu sem ter certeza da procedência. Ou se de fato aquilo é verdade. Quando a gente ouve algo e a gente não tem certeza e a gente transmite para frente, opa, isso já é mentira por si só. Você foi a fonte, você viu, você sabe. Se sim, ok, tu está falando a verdade. Agora, se não, você ouviu e tem certas dúvidas, você não passa para frente. Quando ouvimos que algo é duvidoso e não é verdade, e nós nos calamos, também é mentira. Quando você escuta alguém dizendo uma mentira do seu irmão, dizendo uma mentira de outra pessoa, você escuta aquilo e olha assim, não vou contar não. Não tenho parte com isso. Você também está mentindo. Você também está mentindo. E quando fazemos isso? Quando falamos mal dos outros, quando alguém fala mal do irmão e passamos adiante, ou ficamos em silêncio, é quando a gente calunia, a gente está sendo mentiroso, porque o Deus que seguimos é da verdade, e a gente se torna caluniador por desejos egoístas e pecaminosos. É fazer pequenos comentários que, na verdade, trazem como alvo denegrir a imagem de alguém. Isso é o quê? Falso testemunho. O apóstolo Paulo, o que ele está fazendo aqui quando fala para não dizer mentira? Ele está relembrando, não dirás o falso testemunho. Então, eu diminuo o outro, e isso não condiz com a verdade daqueles que estão no Evangelho. O Evangelho veio para trazer a verdade. Eu achei legal uma vez quando eu conversei com o César, e ele citou aquele versículo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é legal a forma como ele falou assim que é o caminho da verdade que leva à vida. Eu nunca tinha escutado isso, eu achei bacana. O caminho da verdade leva à vida. E é muito interessante isso, e isso é verdade. Mentira, então, é quando faltamos com a verdade, e mentira é quando omitimos a verdade. Mas eu não menti. Eu não falei nada. Mas ser omisso é o mesmo que saber da verdade, mas não se opor à mentira. Quando você não se opõe à mentira, você está sendo mentiroso. Tu tem que ser um cristão verdadeiro, ele se opõe ao quê? À mentira. E ele é a favor da verdade. Simples. Querem ver um caso bem simples? Adão ouviu Satanás enganando a própria Eva, a sua esposa, na qual ele deveria proteger. Mas o que ele fez? Ele ficou calado. Ele deixou Satanás enganar Eva. Ele deixou Satanás dizer as mentiras. Falou assim, não, Deus diz isso, mas não é isso não. Tá meio certo isso daqui. Tu pode comer lá que você vai ser igual a Deus. E Adão fez o quê? Nada. Ele foi omisso. Ele sabia da verdade, mas ele se calou diante da mentira. Foi isso que ele fez.
Ele compactou com a mentira ao não dizer a verdade. Olha só, ele compactou com a mentira ao não dizer a verdade. Por isso, quem se despoja do velho homem se reveste da verdade. E por que falar a verdade? O que o texto bíblico diz pra gente? Por que eu devo falar a verdade? Porque somos membros do mesmo corpo. Somos irmãs e irmãos em Cristo Jesus. Salvos pelo mesmo sangue, temos o mesmo Espírito e adoramos o mesmo Deus. Nós devemos a verdade entre nós como irmãos, como parte do mesmo corpo. Por isso devemos falar a verdade, não falar mal do irmão, não dar falso testemunho e não caluniar nem mentir. Então o apóstolo Paulo fala o quê? Então se despojem, arranquem a mentira da vida de vocês e sigam o quê? A verdade. Próximo versículo. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Tá estranho o versículo, né? Há uma aparente contradição aqui. Porque o texto fala assim, olha, quando vocês ficarem irados, não pequem. Mas a ira não é pecado? Se eu for irado, se eu me irar, eu não estou pecando? Não é contraditório? Você pode irar, mas você não pode pecar. Mas como assim? Fica meio esquisito. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Deus se ira? Deus fica irado? Sim. Opa, Deus se ira, então ele está pecando? Não. Deus peca? É óbvio que não. Porque ele não é tentado pelo mal. É óbvio. O mal não agrada a Deus. Deus, ele é avesso, a sua natureza é avessa ao mal, avessa ao pecado. Ele não consegue pecar porque é contrário àquilo que ele é. Então a ira é pecado ou não? Eu ficar irado é pecado ou não? A ira ela pode ser pecaminosa ou não. Nós temos dois tipos de ira nas Escrituras. A ira de Deus, que é santa. E o que seria isso? O alvo da ira de Deus é se irar contra aquilo que vai contra a santidade de Deus. Quando eu não respeito a santidade de Deus, ele faz o quê? Ele se ira. Como que a gente vê isso? Como a gente sabe disso? Nós temos vários exemplos no Antigo Testamento. Quando Deus se ira com o povo por causa de murmuração, idolatria, adultério, falso testemunho, entre outros pecados. Então, sim, Deus se ira. Só que a ira dele respeita o quê? A santidade. Opa, eu sou o Senhor e sou santo. Está na minha presença, tira a sandália dos pés, porque eu, Senhor, sou santo. Não permito pecado em meu povo, nem em minha presença. Pois Deus, ele se ira contra o pecado. A ira santa, ela se ira contra o pecado. Essa é a primeira ira. Então a gente pode lembrar de um exemplo do Novo Testamento, que é Jesus. Jesus entra no templo e ele faz o quê? Ele expulsa os cambistas que estão fazendo o quê? Comércio dentro do templo. E Jesus se ira, faz um chicote, começa a bater nos animais, tira todos os animais, pega as mesas e derruba assim e expulsa todos os comerciantes. Jesus se irou. E a ira dele foi por quê? Porque ele é zeloso com a casa do Pai. Ele era zeloso, ele se inflamou quando ele viu aquilo, que a casa dele tinha que ser a casa de adoração e de oração, e ele viu as pessoas transformando num comércio. Ele falou assim, aqui não, aqui é a casa do meu Pai, aqui é santidade. Aqui é para ser louvado e adorado. Aqui vocês não botam a mão para fazer comércio. Ele fez isso, ele se irou. Então, Jean, qual que é a ira pecaminosa? Qual que é o tipo de ira que é pecado, não agrada a Deus? É quando ao invés de nós irarmos contra o pecado, nós nos iramos um contra os outros. A gente se ira contra outros ou contra alguma coisa. Então o meu alvo quando eu fico irado não é por causa da santidade de Deus. Opa, alguém foi lá e maculou a santidade de Deus, foi lá e falou algo e eu fiquei irado por isso. Não, eu ataco a pessoa. Eu ataco a pessoa. A ira santa de Deus ataca o pecado. A ira pecaminosa faz o quê? Ataca a pessoa. É diferente. Então, o alvo não é o pecado, e sim a pessoa. A ira pecaminosa ataca o próximo. Quando alguém te provoca, você não se ira contra o mal. E sim, você quer que aquele que te provocou receba a consequência do seu ato. Você se torna juiz, e não Deus é o juiz mais. Fala assim, não, ele tem que pagar. Opa, eu fiz algo certo. Eu estou fazendo certo aqui. Essa pessoa deve pagar. Porque isso é justo. Tu não está errado porque o cara não, sei lá, não seguiu o dono de Deus porque ele não ajudou nem nada. Não, tu está errado com a pessoa. Isso é ira pecaminosa.
Então, quando vocês se irarem, não ataquem o irmão, não pequem contra ele. É isso, irai-vos e não pequeis. Quando vocês se irarem, não pequem. Mas o texto continua. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Nossa, o que significa isso? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não dá para entender, parece meio esquisito. Significa que quando alguém te provocar a ira, ao invés de atacar, ao invés de reagir, e lembre-se, o cristão, ele não reage. O cristão, ele age. Ele para, ele pensa assim, opa, eu não vou reagir de acordo com a situação. Eu vou parar e eu vou agir. Falei, não, calma lá, eu não posso. Eu não posso reagir a uma circunstância dessa, eu devo agir. Não deixar que a ira te consuma, arda em teu coração, mas resolver o problema com o próximo, pois a gente foi chamado à paz. E não, a gente não foi chamado para a contenda. O que a gente não deve fazer? Não devemos demorar muito para resolver. Um cristão deve resolver conflitos o quanto antes. Não deixe o sol se pôr sobre a ira de vocês. Não esperem muito para resolver um problema. É isso que Paulo está falando. E não estou dizendo que acabou de ficar brilho, você está com a cabeça quente, estourando de raiva. Não, tem que resolver agora. Aí tu vai resolver e vai acabar com o quê? Piorar a situação. Não, tu se acalma, tu fica mais tranquilo, depois tu conversa com a pessoa que você tem um conflito, que você tem um problema. É assim que faz. Então, caso você não siga a ordenança bíblica, o que acontece? Se você fala assim, não, estou irado, vou guardar para mim, não vou conversar com o irmão, vou deixar o negócio de lado, porque eu vou me acalmar e vai ficar tranquilo. É isso que acontece? O texto bíblico diz que não. O que acontece? Vocês dão lugar ao diabo. Não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Versículo 27, a continuação. O nosso coração, ele é corrupto. E o inimigo sabe muito bem disso, que a gente é mau. Alguns reconhecem que são e outros não, mas todos nós somos. E o coração se infla com o próximo. E o que Satanás faz? Satanás usa a mágoa que se instala no meu e no seu coração, a indignação, pode até ser algo justo, né? Você é o certo da história, mas alguém te feriu, a pessoa errou e ela deve pagar, mas ao invés de resolver, você deixa passar da noite para o dia, no sentido assim, você deixa passar aquilo, aquela desavença com o irmão, aquela briga que você teve com ele, aquela coisa que tu guardou no coração, não chega nem a ter uma briga, mas tu guardou aquela mágoa, aquele remorso no coração contra aquele irmão, e quando tu não trata e vai deixando o tempo se passar, o que acontece? O inimigo usa isso. Você continua irado, continua magoado, continua indignado, e aquilo se torna um ressentimento. Você está dando lugar, então, ao inimigo. Satanás usa a vida de cristãos ofendidos, cristãos magoados e ressentidos para causar o que dentro da igreja? A divisão. O propósito de Satanás é fazer o quê? Dividir o povo de Cristo, dividir o povo de Deus. E como que ele faz isso? Por meio de brigas, de contendas, de divisões. Então, Satanás usa a amargura entre irmãos, as desavenças, para separar os irmãos, separar o corpo de Cristo. Os irmãos magoados contra os outros irmãos são presas fáceis para Satanás. Não dê lugar ao inimigo, não deixe a justa indignação passar de uma noite para outra. Assim que a ira parar de arder, dando um tempo para acalmar o teu coração, você vai lá e trata a questão com o seu irmão, com serenidade que caracteriza o cristão. De forma mais calma, mais tranquila. Tu vai lá, acalma o teu coração e conversa. E aí, isso demonstra o quê? O fruto do Espírito. Mostra o quê? O domínio próprio. Aí você senta, conversa com o irmão a respeito do acontecido. Isso aí é sinal do quê? De maturidade. Maturidade, vou só um breve comentário. Maturidade bíblica não é o tempo de igreja. Não é o tempo de contribuição ou como você serve. Isso não é maturidade. Maturidade é o caráter cristão que se mostra aperfeiçoado, que se mostra maduro na fé. Para saber se uma pessoa ela é madura na fé, você olha o quê? O caráter da pessoa. Não se ela serve, se ela trabalha, se ela prega, se é uma pessoa que é muito ativa na igreja. Não é isso. O cristão maduro, então, ele resolve o assunto com perdão, reconciliação, confronto, conversa e oração. Teve um problema com o irmão? Ô irmão, chega aí de lado, vamos conversar. Tu diz aquelas coisas, me sentindo mal pra caramba com isso, e eu queria te pedir perdão.
e tal, conversa e resolve. É que no último ano do seminário, eu aprendi isso. O professor Ciro Menezes, ele falou que um líder, ele não pode ter ganchos. Ele não pode ter nada pendurado em si. Como assim? Ele deve resolver os conflitos, não deixar de lado. E não deixar pendurado como a gente vai lá e coloca a roupa assim no cabideiro. Não. A gente deve resolver. A gente tira tudo aquilo que é gancho em nós para não deixar ele de lado. A gente deve resolver, porque senão causa conflito entre nós. Versículo 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Se antes de conhecer a Cristo você furtava, agora você trabalha. Se antes você era mentiroso, agora você fala a verdade. Se antes você brigava, agora você traz a paz. Furtar e roubar não condiz com a nova natureza do cristão. E o interessante aqui é a parte final do versículo. Para que tenha com que acudir ao necessitado. Olha que interessante. Muita gente deseja ganhar dinheiro e ter uma vida boa, ter uma bela casa, um belo carro, usufruir o que tem de melhor para a vida. A gente quer isso, todo mundo deseja isso. Mas quando a gente olha para a realidade do Evangelho, o que a gente vê aqui no texto? O que a gente vê aqui quando o apóstolo Paulo fala com respeito ao trabalho, a você juntar suas riquezas? O que a gente vê nos Evangelhos? O que a gente vê em Atos e nas epístolas? A gente vê mulheres ricas sustentando o ministério de Jesus. A gente vê igrejas apoiando o ministério missionário de Paulo. E o texto aqui fala para a gente trabalhar com qual finalidade? Por que eu devo trabalhar e me esforçar? Para quê? Para desfrutar da vida? Para me tornar mais rico e próspero? Não. Para viajarmos e ter uma vida com tudo que é de bom e do melhor? Não. Também não. Trabalhem para que tenham com que prover aquele a quem precisa. A Bíblia nos mostra que as riquezas devem ser usadas para demonstrarmos amor ao próximo. Você já viu alguém orando? Deus me torna mais bem financeiramente, me torna rico porque eu vou ajudar as pessoas. Não, geralmente não é assim. As pessoas não fazem isso. Mas quando ele fala de trabalho é para atender aos necessitados. As ofertas das igrejas, as ofertas levantadas pelos cristãos, elas são usadas para suprir quem? Os santos. Aqueles que estão em necessidade. Suprir o povo de Deus. E não é assistencialismo. Não é Bolsa Família. Não é um sistema do governo. Não é isso. É ajudar quando eles precisam de uma eventual necessidade. E o texto continua. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. O que seria a palavra torpe? O que é palavra torpe? No grego, a palavra torpe significa palavra podre, palavra corrompida, é roto, é inútil. Palavra torpe é uma palavra que é utilizada para descrever uma fruta podre. Tu não pode comer uma fruta podre, você não consegue comer, o seu paladar não consegue e faz mal para você. Faz mal para você. Que não serve então para nada, que ela simplesmente só causa dano para ti. Então torpe significa não fale mal do seu próximo. Não passe adiante uma mentira, uma informação que você desconhece. Não diga palavras que transmitam a verdade, e sim, transmitam a verdade e não maculem a pureza. Quando você diz palavras inúteis, você deixa de refletir a graça do Evangelho. Você apodrece a si próprio e ao próximo, que você denigra a imagem dele. A imagem que é a imagem de Deus. Então você diz o que não convém. Você já percebeu isso? Um pai de família não fala mal dos filhos. Você já viu um pai de família ficar falando mal para todos os filhos? O filho pode ser drogado, pode ser bebum, pode ser vagabundo, mas tu não vai ver ele falando só mal do filho. Vocês acham que o pai vai ficar falando isso do filho? Vocês já viram um esposo falando mal da esposa? Ah, minha mulher não presta. Ah, minha mulher é ruim demais. Não, vai falar mal para todo mundo da mulher, denigra a mulher. Não, a gente não vê isso. Na verdade, ultimamente a gente vê de tudo, né? A gente vê de tudo. Mas não deveria. Você já viu eu falando mal da Carol? Você é louco, eu apanho em casa se eu falar. Aí vocês vão ver, vocês vão dar no meu velório quando eu falar mal dela. Falei assim, não, um segundo depois, sai da igreja quando seu já foi atropelado. Foi atropelado. Atropelamento do Nicole. É isso que ia acontecer. E aí o que acontece? A gente vê que, para o cristão,
a gente não fala mal. Assim como um pecador perdoado, ele não fala mal dos filhos, nem fala mal da esposa, a gente também não deve falar mal do irmão, que é parte do mesmo corpo. É na mesma intensidade. Então, não condiz um cristão viver em brigas e intrigas entre eles, falar um mal do outro. Não, por quê? É vergonhoso para a igreja. É muito vergonhoso. O cristão fala somente o que é bom para a edificação, o que é puro, verdadeiro e honesto. É isso que deve habitar a nossa mente e o nosso coração, que deve sair da nossa boca. Quando isso é feito, a pessoa faz o quê? Transmite graça aos que ouvem. Acalma corações irados e evitam brigas necessárias. Tive pessoas assim, estourando de raiva, brigando assim, aí chega uma pessoa e acalma a situação e parece que muda assim, ó. A pessoa consegue acalmar uma circunstância calorosa. Isso é o quê? Isso é você usar palavras boas para edificação, é você acabar, trazer a paz no meio onde não tem. E por último, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E como não vamos entristecer o Espírito de Deus? Como a gente não entristece o Espírito de Deus? Como a gente não entristece o próprio Deus? Como a gente faz isso? Removendo, abandonando toda a amargura, a cólera, ira, gritaria, blasfêmias e toda malícia. Para a gente não entristecer a Deus, a gente deve fazer o quê? Abandonar as obras infrutíferas da carne e dar lugar às obras frutíferas do Espírito. É isso que nós devemos fazer, para não entristecer a Deus e sim para alegrá-lo. Vocês verem que o texto bíblico, ele se responde por si só. A gente tem lá, entristecer o Espírito Santo. O que significa isso? Lá na frente já fala. Então é fácil de você ler a Bíblia, porque você vai ler na sequência e a Bíblia ela se auto-explica. Ela diz como é cada sentido. Então é literalmente você arrancar a amargura e plantar benignidade. É tirar a cólera e plantar compaixão. Quando você remove um vício, uma malícia do seu coração, você deve preencher com uma virtude. Então você tira algo do teu coração, mas você tem que preencher. E isto alegra o coração de Deus. E por que fazer essas coisas? Por que dizer a verdade? Por que eu devo ajudar o necessitado? Por que não se irar e nem guardar mágoas? Por que eu vou fazer isso? Para que fazer isso? É muito mais fácil ficar irado, é muito mais fácil mentir, é muito mais fácil eu não cuidar do próximo, é muito mais fácil eu ficar no meu canto, ficar de boa, vir aqui adorar a Deus, ora aqui, vim no culto, tá ok, eu dou meu dízimo, dou minha oferta e tá tudo legal. Por que nós devemos fazer tudo isso? Porque Deus, por meio de Jesus, Ele nos perdoou. Então nós, como discípulos dele, a gente deve fazer o quê? Perdoar. Qual que é a marca do cristão? A marca do cristão é perdão. Só perdoa quem é perdoado. A gente sabe disso. Nós não fomos chamados para aparentarmos ser igreja. Nós não fomos chamados para sermos religiosos. Aqueles que pertencem ao corpo de Cristo devem abandonar o antigo modo de viver. É isso que Efésios 4 diz. Abandone a antiga natureza e agora viva a nova natureza em Cristo Jesus. É isso que o texto ensina. Eu gostaria de citar uma fala do Augusto Nicodemos, que eu achei muito bom, muito bacana. Bem pesado, e quando eu li, falei, caramba, mas vamos lá. Bacana? É bacana. Então, ele diz assim, é um trecho do sermão dele. Você sabe que está virando religioso quando você está mais preocupado com o arranjo de flores, o lugar do coral, a roupa do pastor, do que com a pregação. Você sabe que está virando religioso quando você leva mais tempo se preparando diante do espelho antes do culto do que se preparando espiritualmente para participar do culto. Você sabe que está virando religioso quando você não consegue aturar o erro dos outros, contudo é muito tolerante com os seus erros e dos seus familiares. Você sabe que está virando religioso quando você participa de todas as atividades da igreja e não tem mais tempo para a família e estar a sós com Deus. Você sabe que está virando religioso quando você é zeloso para dar o dízimo e ofertas, mas trata mal seus empregados. Quando não perdoa quem te ofende e não pratica misericórdia para com os pobres. Você sabe que está virando religioso quando a sua vida cristã se gira em torno de elementos da igreja que, embora sejam legítimos, não são essenciais. Isso é algo que todo cristão luta. Isso é algo que todos nós devemos lutar contra. De acabar nos tornando religiosos.
De ver muito, aparentar muito no externo e esquecer que nós fomos chamados para amar o próximo, que nós fomos chamados a viver a verdade do Evangelho, uma vida transformada. Jesus ele veio transformar as nossas vidas, veio transformar o nosso coração pecaminoso. E nós não conseguimos. Portanto, com a nova natureza em Cristo, e eu já estou finalizando, nós tornamos uma nova criatura graças ao poder do Evangelho. Paulo nos dá uma ilustração que devemos usar diariamente, que é despojar, renovar e revestir. Para ficar claro como isso funciona, deixa eu lhes dar um exemplo de como é a nova natureza em pecadores regenerados. Minha linda esposa me trouxe algo bem útil. Estão vendo isso daqui? É uma o quê? Uma luva. Isso aqui é uma luva. Me digam, ela consegue fazer alguma coisa? Por si só, ela consegue fazer alguma coisa? Não, ela é inútil. Ela, por si só, ela não consegue fazer nada. Ela simplesmente é largada. Ela não pode pegar, ela não pode escrever, ela não pode cozinhar, ela não consegue fazer nada. Mas, quando eu faço isso, e isso é muito incrível, olha só. Ó, eu acho que vou colocar errado, na direita mesmo? É, tá certo. Olha só. Ah, furei. Ah, bom, maravilha, sabia que isso... Ah, mas também, olha aqui, ó. Ah, esperto. Agora foi. Rasguei a minha ilustração. Então essa luva não pode fazer nada sozinha, mas quando eu coloco a minha mão nela, ela consegue pegar as coisas. Eu consigo escrever com ela. Eu consigo fazer qualquer coisa. Eu consigo cozinhar, eu consigo lavar uma louça. A luva consegue? Não, a luva não consegue nada, ela é vazia, ela não tem significado algum nela mesma. Mas quando eu coloco a minha mão nela, ela consegue fazer várias coisas. A luva nada pode fazer sem a mão. Da mesma forma, Cristo Jesus diz: sem mim nada podeis fazer, mas com o Senhor vocês podem fazer. Vocês podem viver a nova vida, vocês podem viver Efésios 4, 25 ao 32. Porque só Ele que consegue transformar a nossa velha natureza em nova natureza. Se a luva na nossa mão pode fazer coisas tremendas, imaginem só o Espírito Santo de Deus pode fazer na vida de uma igreja que é controlada pelo Espírito. Nós não somos nada, a gente é que nem essa luva, frágil, que se rasgou a partir do momento que eu coloquei ela. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, e por meio dele a gente consegue viver as boas obras descritas aqui na palavra, só por meio dele. Por isso, todo louvor, toda honra e toda glória é dada somente a Cristo Jesus. É isso que a gente vai ver na eternidade. A gente vai chegar lá e falar assim: nós somos servos inúteis. Nós só fizemos o que deveríamos fazer. Só. Por isso que Deus é honrado e glorificado, porque é Ele quem faz a obra e não nós. Amém? Então vamos orar.